Reinaldo, primeiro obrigado por participar desse papo, por ter enviado esse material para a gente conseguir levar essa informação para o público, né, da venda de logins. Para a gente começar então o nosso papo, eu queria entender mais, você é analista de thread hunting, né? O que é ser um analista de thread hunting? O que é esse trabalho? Vamos lá. O threat hunting ele é responsável por fazer, de um modo bem fácil de entender, ele faz pesquisas relacionadas, seja para empresas, para pessoas, para identificar riscos que essas empresas e pessoas correm, para alertar essas pessoas e empresas de que há um risco e formas de se proteger. Então, digamos que no sentido do material enviado, eu trabalho para determinadas empresas do setor público e privado e que elas sofrem com vendas de credencial. E, por exemplo, uma das minhas funções é entender como essas credenciais são obtidas, né, como elas são utilizadas e como elas são vendidas. Havendo essa identificação desse processo todo, a gente notifica ao cliente falando que teve a exposição, por exemplo, de 10 credenciais, eles estão usando, podem usar, por exemplo, para acessar o sistema, para obter uma informação, cometer uma fraude, escalar para um outro tipo de ataque. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, de linhas bem gerais. E você está há quanto tempo nesse mercado, cara? Especificamente em Threat Hunt, eu estou desde 2020, se eu não me engano, 2020. Mas eu sei que você trabalha aí você está na área da cibersegurança há mais tempo, né? Profissionalmente desde 2019, ali trabalhando de fato, mas dentro da área de segurança 2013, 2014, já tem um bom tempinho. Cara, uma das dúvidas que ficou aqui na minha cabeça é como que você encontrou essa venda de logins, né? Você está infiltrado em alguns grupos aí de cybercriminosos, como é que foi? Onde você encontrou, como que funcionou isso daí? Vamos lá, um dos modus operandi, né, que eu posso falar do threat hunting é entender e participar de grupos de criminosos. Então, eu preciso aprender como eles falam, como eles se comportam, para que eu não seja identificado como um P2, que eles costumam falar, que é uma pessoa infiltrada ali que só está com o objetivo de obter informação de determinada coisa. Porque se eu chegar, por exemplo, um grupo de mensageria, a gente imagina que esses grupos de criminosos eles estão na Deep Dark Web, extremamente escondidos, com camadas de segurança. Não, eles estão usando WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter. Então, eles têm um linguajar próprio e se eu quiser obter uma informação e chegar, olá, bom dia, eu gostaria de saber sobre... Ele vai estranhar automaticamente e vai me ignorar, mas se eu usar o linguajar que eles costumam utilizar para poder conversar, eu consigo obter informações e prevenir a minha segurança. Então, faz parte, né, eu estar inserido nesses grupos de criminosos ali para entender como é que funciona, o que é que eles compartilham. Então, tem grupos que eles são focados especificamente em só ensinar outros fraudadores a cometer crime, tem grupos destinados a só venda de credenciais, tem grupos destinados só para determinada empresa, para fraudar determinada empresa. Então, há uma diversificação dos grupos e das suas atividades, entendeu? Então, vai muito do que eu quero pesquisar. Se eu quiser pesquisar questões corporativas, por exemplo, lado que é muito sensível, relacionado ao financeiro, que é banco, então tem alguns grupos que eles só falam disso o dia todo. Se eu quiser algo mais voltado, por exemplo, às empresas de streaming, tem grupos mais específicos disso. Então, bem variado, mas também é delimitado os grupos. Entendi. E a maioria desses grupos, eles se concentram em quais aplicativos? O Telegram ainda é o líder? Sim. Por conta o Telegram, ele disponibiliza uma série de facilidades, né? Porque ao contraponto do WhatsApp, quando você conversa com uma pessoa, automaticamente você sabe o número dela. E o Telegram ele tem essa facilidade de não disponibilizar o número para você conversar com uma outra pessoa. Você cria ali uma arroba, né?
um arroba, seu nome, e aí a partir disso você consegue conversar com essa pessoa e pode privar diversas informações a seu respeito. Então é muito utilizado, não só por isso, como também a questão de você configurar grupos com mensagens que se autodestroem, porque a volumetria de informação é muito grande, então alguns grupos se utilizam disso, de que as mensagens ali elas só podem ser lidas com um máximo de um dia. No outro dia tudo se apaga e novas coisas vão surgindo. Então, eles entendem como esses sistemas de mensageria funcionam, tanto o Telegram como o WhatsApp, preferem o Telegram por ter mais recursos disponíveis para utilizar, desde ocultar o número do telefone, como armazenar grande volume de dados, entendeu? Então, por exemplo, alguns grupos eles disponibilizam banco de dados de empresas que foram hackeadas. Como o Telegram tem essa possibilidade de você enviar 20 gigas de arquivos de uma vez só, ainda mais se você pagar o prêmio, né? Eles utilizam porque a gama de possibilidades de usar o Telegram é muito maior em relação ao WhatsApp. Eu creio que quando o WhatsApp se equiparar em termos de recurso, possa haver uma divisão na utilização, entendeu? O Facebook ainda é muito usado também pelo crime? Sim, sim, sim. Existem alguns grupos ainda, tem uma volumetria de pessoas bem grande, só que a característica do Facebook que eu venho percebendo é que pessoas que não têm como, digamos, atividade fim o golpe, mas acabam se interessando ou participando do grupo para ter algum tipo de vantagem financeira. Então, eu, Reinaldo, por exemplo, tenho uma maquininha X e ali sou um pequeno comerciante, mas quero obter algum ganho rápido ali e acabo entrando nesse grupo para ver se eu consigo fazer um dinheiro rápido e fácil, entendeu? Então tem essa característica do Facebook de pessoas que não são, digamos que do 7-1, né, que as pessoas se chamam assim, que tem essa prática, acaba entrando, vendo algum tipo de fraude, cometendo e depois saindo. E é muito corriqueiro. Falando agora um pouco mais sobre a questão dos logins que você acabou enviando pra gente, que eles estavam revendendo, sobre os acessos aos sistemas internos da Polícia Militar, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que os criminosos conseguem fazer quando eles adentram esses sistemas, né? Vamos lá. Eles realizam geralmente consultas relacionadas a determinadas pessoas. Por exemplo, eu quero abrir uma conta em um banco digital com o nome do Felipe. Eu faço uma busca prévia e o Felipe, em uma rede social, dá características que é do Rio de Janeiro. Eu vou descubro o nome completo do Felipe e digito faço uma busca pelo nome completo do Felipe. E lá eu vou ter data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, endereço, a foto utilizada por algum cadastro oficial, por exemplo, CNH, RG. A partir disso, eu posso estar capturando, por exemplo, a foto 3x4 e fazer uma CNH falsa para poder abrir uma conta digital falsa, entendeu? Ou posso até imputar um crime, falar que o Felipe, digamos que eu estou conversando com o Felipe para fazer uma transação de uma outra coisa e aí não deu certo, você cobrou um valor que eu não gostei e eu lhe conheço e eu acabo imputando um crime a você, falando que você me roubou, e aí posso até gerar um mandado de busca e apreensão, enfim, é mais no sentido de obter informações sobre uma pessoa para cometer fraudes diversas, desde a venda de toda a informação relacionada a uma pessoa, ou utilizar aquela informação da pessoa para abertura de contas, empréstimos, N possibilidades. A criatividade do fraudador brasileiro é extremamente curiosa, porque com um grãozinho ele consegue transformar em uma feijoada, de fato. E é interessante notar só um ponto que eu estou pensando aqui. No mundo real, a gente vê que tem aquela frase que bandido não evita mexer com polícia por conta da retaliação, né? Mas no mundo virtual a gente não vê muito isso não, né? Eles costumam se vangloriar de ter acesso a esses sistemas, né? Ficam enviando cadastro de policiais sem medo nenhuma de retaliação, investigação, porque eles têm a sensação muito grande de que não vão ser pegos, de que há um senso comum de que a impunidade aqui é muito grande. Então é meio que, eu estou usando aqui, o máximo que vai acontecer é eu perder esse login, eu arrumo outro,
e continuo usando e vou repassando, vou ganhando dinheiro. Não há uma preocupação de que eu vou ser investigado por conta disso. Tanto que eles não tomam cuidado em camuflar o seu IP, nem nada do tipo, entendeu? Eles acessam o sistema como se estivesse acessando uma rede social normal. Você chegou nessa tua análise a descobrir, não sei como eles conseguiram esses logins, se foi via alguma vulnerabilidade, ou agente interno, ou você não chegou a olhar esse lado? Então, alguns indícios, isso é muito diverso também. Alguns fraudadores, eles têm como modus operandi de comprar essas credenciais de terceiros. Eles compram e acabam revendendo por um preço maior. Então, a origem a gente não consegue frisar de como ele conseguiu. Outros, eles acabam infectando computadores diversos e, a partir disso, eles acabam obtendo credenciais não só da polícia, como de outras redes sociais da pessoa, e acaba calhando que essa pessoa é um policial. Outros, eles acessam sites, fóruns determinados que vendem credenciais, e aí eles fazem buscas específicas. Por exemplo, eu quero uma credencial da Polícia Militar da Bahia, e ele faz essa busca e o fórum, tendo aquela credencial, ele acaba comprando. Há uma variedade de obtenção de informação, entendeu? Vai desde a infecção de computador a você comprar de um outro fraudador de um fórum específico. Entendi. Você, no seu report que você me enviou, você nota que esses pacotes são chamados de kit bico. E eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido essa expressão. O que é um kit bico? Então, vamos lá. O kit bico são as informações de uma pessoa. É nome, endereço, CPF, data de nascimento, pai e mãe. É uma forma de monetizar essa informação, como eu lhe falei anteriormente. Se eu quiser cometer uma fraude no nome do Felipe, eu preciso ter todas as informações cadastrais dele. E aí, se eu não for ir para o próximo passo, que é eu realizar esse cadastro, por exemplo, no banco digital, que é muito comum, o Alberto, que quer comprar uma informação de uma pessoa que ele não conhece, ele pergunta para esse fraudador: você tem um kit bico relacionado a uma pessoa do Rio de Janeiro? Eu vou falar: tenho. E aí ele passa a informação do Felipe com todas as informações e cobra um valor em cima disso. Perfeito. De certa forma, eu achei que o valor que você me apresentou dessas informações, desses logins, é um valor bem acessível. E aí eu fiquei pensando por que custa a partir de R$12 o login em um sistema policial, que é algo extremamente sensível, né? Então, por que você acha que esse valor é baixo? Seria uma questão mais para rodar rápido esse login, para as vendas serem cada vez mais rápidas, ou porque a recorrência é tão grande que não precisa colocar um preço tão alto? Então, isso é um pouco dos dois, porque quando isso iniciou a venda desses logins, os valores eram maiores. Então, por exemplo, se eu tenho apenas A vendendo, eu posso vender por um preço um pouco alto. Quando eu vejo que tem A, B, C, D, E vendendo, então eu tenho que diminuir o preço para conseguir fazer dinheiro com aquilo que eu obtive, entendeu? Então, essa questão de fazer dinheiro de fato, fazer rodar, eu preciso colocar um valor baixo, porque eu sei que a concorrência da venda é alta. Entendi. E assim, a gente vê que com essa matéria que vai estar linkada aqui embaixo na descrição, as autoridades acabaram expostas, né? A gente tem informação como nome completo, endereço residencial, telefone, até religião, que configura até não só vazamento de dado pessoal, mas como dado sensível também. Então, o que eu queria que você pudesse contar pra gente é que, assim, a autoridade, querendo ou não, também é um cidadão. Então, assim, ela sofre os mesmos problemas que uma pessoa que não é uma autoridade policial. Então, quais dicas, quais proteções as autoridades que sofreram com esse vazamento agora, e até o cidadão que não é uma autoridade policial que está assistindo a gente, pode seguir para conseguir ter uma vida digital mais tranquila após vazamento, algo mais nesse sentido? Beleza. Tanto para o policial ou para o cidadão, o ideal é que ele utilize sistemas que
disponibilizem o duplo fator de autenticação, porque ocorrendo um vazamento de credencial, um terceiro, quando ele vai tentar entrar, ele vai ter o login e a senha, mas não vai ter o código que vai dar o acesso de fato ao sistema. Se você utiliza algum sistema que ele disponibiliza isso, o interessante é que você ative via aplicativo e não SMS, porque se você ativar por SMS, você pode ter o seu número roubado e aí meio que não adianta muito, não é uma proteção eficaz, entendeu? Vamos pensar do lado do sistema da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É ideal de que a empresa que desenvolve disponibilize um duplo fator de autenticação para que haja um controle maior, porque uma pessoa mal intencionada com acesso a isso, ela pode acabar imputando um crime para o próprio policial. Ele acaba se tornando uma vítima dupla, né? De ter a sua credencial vazada e ter imputado um crime em relação a ele. Para o cidadão comum é aquela coisa, o básico ainda funciona, né? A duplo fator de autenticação, usar senhas diferentes, não instalar softwares piratas, porque ali pode ter um mal embutido que tem como finalidade roubar suas credenciais. É mais o arroz com feijão, bem feito, ele funciona de fato. Duas questões para a gente encerrar o nosso papo. Agora são duas questões mais bola curva, assim, né? A primeira seria, a gente, pelo menos eu vejo há muito tempo, e com certeza você deve ver, sites governamentais sofrem vazamentos, invasões e principalmente vazamento de dados de uma maneira muito recorrente. A gente tem casos de empresas privadas que acontecem uma vez, duas vezes, mas a gente vê que sistemas governamentais recorrentemente estão sofrendo ataques e vazamentos. Me soa muito como se os sistemas brasileiros de segurança, de ministérios, de tribunais, são um grande queijo suíço. Então, eu queria saber para você se você tem essa mesma percepção e por que isso acontece tanto aqui no Brasil? É falta de uma estrutura melhor? É falta de investimento? Ou o que você pensa sobre esse assunto? É um assunto bastante delicado falar sobre, porque o sistema público, ele funciona totalmente diferente do privado. O privado, ele tem um poder mais reativo no sentido de prevenção. Então, se eu vejo que há um determinado risco ocorrendo com frequência, o setor privado ele começa a se prevenir para que aquilo não ocorra, porque a preocupação do setor privado é que a imagem, no caso da empresa, né, seja manchada. Na questão governamental, ela espera acontecer para ter algum tipo de reação. Se você for perceber os últimos vazamentos, ou até crimes de âmbito nacional, primeiro tem que ocorrer o fato, ter uma repercussão nacional e a partir disso o governo toma alguma medida. Então é muito mais lento. A maturidade em termos de segurança do setor público, ela está ainda aprendendo a engatinhar. É muito mais lento. Então, por conta disso, a gente tem esses problemas. Então, o setor público, geralmente, ele vai reagir a partir de um fato quando ele tem uma repercussão. O setor privado, não. Há uma prevenção maior por questões mais pelo lado financeiro. Como o setor governamental não tem essa preocupação financeira, então meio que acontece esse tipo de coisa. Recentemente levantaram a bola da criação de uma agência de cibersegurança do Brasil, né? Que deu até uma polêmica, porque falaram que se essa agência fosse criada, eles iam criar uma taxa para ser embutida na internet de cada cidadão. Aí já veio o pessoal, mais imposto. Mas você acha que a gente precisa de uma agência voltada nesse sentido? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, os Estados Unidos. Quando uma empresa americana ela sofre um ataque e essa empresa ela não consegue responder ou tem uma proporção extremamente grande, o governo ele tende a ajudar. E isso não é uma característica do Brasil. Por exemplo, digamos que um APT chinês comprometa uma empresa brasileira e pare os serviços dela, é a empresa que vai ter que se virar para resolver a questão. O governo não presta nenhum tipo de apoio. O governo brasileiro não tem o costume de resguardar as empresas do Brasil. Em contraponto dos Estados Unidos, por exemplo, se um APT chinês invadir a Microsoft,
no outro dia a Casa Branca solta uma nota, entendeu? Então, eu acho que se o setor público e privado trabalhassem juntos para manter a segurança, não só das pessoas que são clientes dessas empresas, mas como os cidadãos de forma geral, creio que as coisas mudariam de forma positiva. Perfeito. Obrigado, Reinaldo, pelo papo. Nada, eu que agradeço. E para você que está assistindo a gente, você pode vir aqui embaixo na descrição para acompanhar a reportagem completa com todos os detalhes. Eu sou o Felipe Paião, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.